Boa noite, no ar o Jornal 10, vamos às manchetes. PAICV denuncia o uso indevido de recursos públicos na Câmara de São Miguel. Projetos de gastronomia lançados no mercado dos produtos marinhos. Especialista chama a atenção para a preservação da identidade histórica e cultural. Angola, falta de eletricidade faz aumentar crime em Viana. Moçambique suspende a importação da carne brasileira. Ministro iraquiano diz a Guterres que o país precisa de um plano Marshall. É tempo para o desenvolvimento. Boa noite, começa agora a atualidade nacional desta edição do Jornal 10. PAICV volta a criticar o facto de o Presidente da Câmara Municipal de São Miguel, Herménio Fernandes, oferir 840 mil contos anuais como subsídio de renda de casa. As denúncias foram feitas esta quarta-feira, 29, pelo líder da bancada do PAICV, que considera essa suposta situação da corrupção e uso indevido de recursos públicos por parte da idilidade local. O líder da bancada do PAICV na Assembleia Municipal de São Miguel, Alcides Furtado, disse em conferências de imprensa que na sua 8ª reunião ordinária, a Câmara Municipal aprovou uma deliberação em que atribui aos vereadores profissionalizados um subsídio de transporte mensal no valor de 10 mil escudos. Esta deliberação, segundo Alcides Furtado, a idilidade vai passar a gastar anualmente cerca de 720 mil escudos para pagar subsídios de transporte para os 6 vereadores, que já receberam um salário mensal de 122 mil escudos sem fazerem nada, porque, segundo diz, o edil Herménio Fernandes acumula 19 competências, facto que esvazia o conteúdo funcional dos cargos de vereadores. Os eleitos municipais do PAICV voltaram a criticar o facto de o presidente da Câmara Municipal de São Miguel, Herménio Fernandes, oferir 840 mil contos anuais para subsídios de renda de casa, sabendo que a autarquia dispõe de uma residência oficial. O Parlamento esteve hoje em discussão sobre o desenvolvimento de Santiago Norte, nomeadamente Tarrafal, negando as declarações feitas pelas bancadas do MPD e da UCID de que o PAICV fez uma má gestão em Santiago Norte. O partido Tambarina, por seu lado, quer que o MPD cumpra as promessas feitas nas eleições. Diante das declarações feitas pelas bancadas do MPD e da UCID de que o PAICV fez uma má gestão no seu mandato em Santiago Norte, o deputado do PAICV, Moisés Borges, afirmou que essas declarações não são verdadeiras, justificando que o seu partido fez nessa região um grande investimento. Bom, essa afirmação ela não pode ser entendida como séria, tendo em conta que, veja, durante a governação do PAICV, foram construídas barragens de Poilão, de Faveta, são 3 ou 4 de Figueira Gorda, barragens construídas em Santiago Norte. Foi construída uma rede de estradas extraordinária que liga todos os municípios, faltando apenas Tarrafal e São Miguel no final da ponta para ser construída, asfaltada. Portanto, há aqui um conjunto de outros investimentos, o Hospital Regional de Santiago Norte, centros de saúde por todos os municípios, liceus por todos os municípios. Em alguns casos até mais do que um liceu. Portanto, há um grande investimento feito em Santiago Norte. Borges reconhece as promessas feitas nas eleições pelos 2 partidos cabo-verdianos. No entanto, avança que neste momento cabe ao governo do MPD assumi-las, porque foram eles que saíram vitoriosos das eleições. Nós prometemos e o MPD também prometeu. Entretanto, o MPD ganhou as eleições. Agora compete ao MPD realizar essas obras. Repara que, se forem ver, há um documento que o MPD partilhou muito durante as campanhas, que eram os compromissos. E o compromisso para Santiago Norte, que eu inclusive vou partilhar na minha página no Facebook, tem lá a criação de um porto de pescas e um porto de recreio em Santiago Norte. Tem lá a construção de uma via rápida Tarrafal praia. Portanto, há aqui, sem contar com as outras promessas feitas em palco, há aqui a necessidade de repor alguma verdade em todo este processo e que o MPD assuma, de facto, os compromissos que fez durante a campanha. O deputado realça ainda que durante este mandato do MPD, para além da visita do primeiro-ministro, ainda não veio nenhum trabalho feito em favor de Santiago Norte.
Neste momento não sentimos absolutamente nada, não há nenhuma obra lançada, não há, para além da visita que o Sr. Primeiro-Ministro fez, não há nada. Portanto, uma visita de per si não resolve problemas, não cria emprego, não cria dinâmicas económicas e estamos a aguardar. Eles dizem que ainda vão no primeiro ano de mandato, é verdade, já estão lá há um ano e ainda não há nada. Nós vamos continuar a insistir para que as coisas sejam realizadas em Santiago Norte, tal como foi prometido nas campanhas. O PAICV, que nega a má gestão feita no seu mandato, está agora à espera que o MPD cumpra todas as promessas feitas durante as eleições sobre a região da norte da ilha de Santiago. Sobre as declarações de que o MPD não fez nada ainda para Santiago Norte, o Partido Ventoinha responde que neste momento estão a arrumar a casa deixada pelo antigo governo do PAICV, negando as declarações de que ainda não trabalharam para a região, nomeadamente para Tarrafal. Após as declarações do PAICV de que o MPD não fez nada para Santiago Norte, o deputado do MPD, José Soares, diz que essas afirmações não correspondem à verdade. Na verdade, o governo MPD se arruma casa, né? Se arruma casa, 10 meses de governação, mas está lá o resultado palpável. Caso concreto de Tarrafal, que foi motivo de nossa intervenção, de um pancada, o governo já cede Câmara vários patrimónios que durante 15 anos a Câmara de Tarrafal implora, pede ao governo para dar aquele património para uso turístico, uso também formação e segurança, nunca dá. E talvez o que Sanches quer falar é tenta pôr na olho, areia no olho de alguém de Tarrafal, Santiago Norte, informação desvirtuada que corresponde à verdade. Soares frisou que Tarrafal tem estado a pagar uma maldição do PAICV que durante 30 anos colocou de lado esta cidade, citando declarações feitas pelo ex-primeiro-ministro. Tarrafal tem tudo condições. Já na década de 60 do século passado, sueco, bem Cabo Verde, e aponta Tarrafal como único lugar para turismo na Cabo Verde. Ou seja, Tarrafal, de certa forma, essa paga, tem tido paga aquele que é a maldição do homem, se calhar a maldição nesse caso concreto do PAICV, durante 30 anos, põe Tarrafal de lado. Aliás, ex-primeiro-ministro, num comício partidário na Tarrafal, falou população de Tarrafal, incluindo pessoas de PAICV, falou, mas por enquanto que vota na Estrela Negra, mas Tarrafal continua no socorro. O deputado ainda avançou que o PAICV, durante o seu mandato, fez várias promessas para Tarrafal que não foram cumpridas. No entanto, sublinhou que Tarrafal foi esquecido pelo anterior governo. O caro sempre está falando, mas tudo está feito para barragem, mas nunca me estudo. Não quero barragem. Aliás, Ribeirão Grande, para quem que conche, é lugar na Santiago que está agora mais água e que está mais que está para mar. Ribeirão Grande é lugar que assim, à volta dele, que tem problemas conflituosos com o terreno, porque tudo que esse terreno é livre e é de Estado. É lugar que se calhar nunca queria falar primeiro que foi lá, mas é lugar que podia fazer a barragem na Santiago. Hoje, nunca tinha desemprego na Santiago, ajudava não só a população de Tarrafal, como a população de Santiago. Mas se me falar, não esqueceram dele, nós não queremos falar, mas não tem esperança mas que o governo do Ulisses Correia Silva, que está job para poder local, para o município e para o povo de Cabo Verde, sem discriminação e sem job para lado, não tenho certeza, mas Santiago Norte, Tarrafal estava a ser valorizado, a ser job de outra forma, para a felicidade no estudo. Santiago Norte, nomeadamente Tarrafal, foi um dos assuntos que foi discutido hoje durante o Parlamento. No âmbito do Programa de Cooperação Territorial MCAC 2014-2020 da União Europeia, lançou-se hoje na cidade da Praia 2 projetos. Segundo o coordenador dos projetos, estes visam valorizar o projeto e a gastronomia nacional através de receitas de peixes da cozinha cabo-verdiana. Macaro Food e Mariscomar são dois projetos do Programa de Cooperação Territorial da União Europeia para o espaço de cooperação da Macaronésia no âmbito do reforço à pesca extrativa e gastronomia, avança José Gonçalves, o coordenador dos projetos. Portanto, vão atender aqueles assuntos de interesse para os arquipélagos de Madeira, Canárias e Cabo Verde, no tocante à pesca extrativa, peixes e mariscos, passando pela transformação, pela comercialização, até chegar até a restauração
hoteleira e dos restaurantes. E temos a honra de contar com a Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde para valorizar as matérias-primas e para alcançar a excelência na gastronomia através desta valorização científica e social dos vossos peixes e dos vossos mariscos. A garantia feita é de que estes projetos visam valorizar a gastronomia nacional através de receitas tradicionais de pratos de peixe da cozinha cabo-verdiana para produzir 2 livros da cozinha com a participação de hotéis, restaurantes e peixarias. Em termos de produtos finais, os projetos vão deixar 2 grandes livros de receitas da cozinha cabo-verdiana. O Macaro Food vai se centrar nas receitas criativas, inovadoras, aquela cozinha mais de vanguarda, mais de fusão. Por enquanto, o Marisco Mag vai se centrar, vai focalizar o trabalho nas receitas tradicionais de Cabo Verde. Estes produtos vão ficar para os tempos na Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde, vão ser valorizados pelos parceiros todos, que são a Universidade de Las Palmas, a Universidade de La Laguna, e já aqui em Cabo Verde o INDP, o UNICEB e o ADEI, Agência de Desenvolvimento Empresarial e Inovação. Os projetos estão orçados em cerca de 1 milhão de euros. 60% deste orçamento vai ser destinado para a implementação dos projetos no país. O montante total dos projetos ultrapassa 1 milhão de euros, vai à volta de 1.100.000 euros, e podemos estimar que aproximadamente, de forma direta ou indirecta, os 60% deste budget, deste orçamento, vai ser investido em Cabo Verde. Todos os navios, os pequenos botes que vão ser alugados para fazer as provas de mar, as pescas, os desenvolvimentos tecnológicos que estão mais sediados na ilha de São Vicente, todos vão ser alugados em Cabo Verde. E há muitas empresas que vão ser dinamizadas do sector da pesca extractiva, da transformação, dos eventos para promocionar o vosso pescado, os vossos mariscos. Para além da valorização dos produtos marinhos da Macaronésia, pretendem também capacitar os profissionais, aproveitando os parceiros da Cabo Verde, de forma a capacitar os profissionais cabo-verdianos ligados a produtos marinhos. O Tribunal da Comarca de Santa Catarina decreta prisão preventiva a um homem suspeito de agredir a sua própria mulher. Este foi há menos de um mês apresentado ao tribunal, acusado do mesmo crime. Edson de Pina, 35 anos, vai agora aguardar pelo julgamento em prisão preventiva. É acusado de várias agressões contra a companheira, com quem vive na localidade achada Fátima. O homem foi ouvido esta semana pelo Tribunal da Comarca de Santa Cruz. Instância esta que, há menos de um mês, tinha-lhe aplicado o termo de identidade e residência pela mesma prática. Ao que tudo indica, este terá voltado a agredir a sua mulher. Por isso, o tribunal resolveu mandá-lo esperar pelo julgamento na cadeia de São Martinho. Edson vai responder por violência baseada no género e ofensas à integridade física da companheira. Durante a mesa redonda do turismo urbano, cultural e náutico em São Vicente, o conferencista Irlando Ferreira frisou que para se tirar proveitos económico, social e cultural daquilo que São Vicente oferece no campo turístico, é fundamental preservar a identidade histórica e cultural da ilha. De acordo com Irlando Ferreira, não se pode perder a identidade, ou seja, fazer coisas para agradar ao turista, mas sim fazer com naturalidade. Para a procura desse destino, pela particularidade, diz que é preciso criar mecanismo de potenciar, desenvolver e promover tudo o que a cidade oferece como produto turístico. Em relação ao espaço urbano, o conferencista defendeu a sua preservação para que futuramente este não perca a sua importância do espaço urbano, da fruição cultural e da visita.
A Mesa Redonda Turismo Urbano, Cultural e Náutico é uma iniciativa do Ministério da Economia e Emprego que junta durante 2 dias o Governo, as autarquias, investidores e operadores para análise do setor no horizonte 2030. Vai na sequência de outras 2 que já se realizaram nas ilhas da Boa Vista em janeiro e de Santo Antão em fevereiro, versando respectivamente os segmentos sol e praia e turismo rural e da natureza. É tempo para a rubrica Opiniões Fortes de hoje. Opiniões Fortes. O elenco semanal. Seja bem-vindo a mais um programa semanal Opiniões Fortes. Hoje vamos analisar e vamos iniciar essa nossa análise pela questão da interpelação do PAICV ao Governo sobre as políticas para o transporte. Na verdade, esta semana o PAICV interpelou o Governo no aceso debate sobre os problemas de transportes em Cabo Verde e uma coisa ficou claro nesta interpelação. O que ficou claro é que um país arquipelágico como Cabo Verde, a organização de um sistema de transporte moderno, eficiente e eficaz desempenha um papel crucial no processo do desenvolvimento e determinante em termos de interligação das ilhas, da circulação e da mobilidade de pessoas e de bens, mas também da ligação de Cabo Verde com o exterior e, obviamente, com a nossa vasta diáspora. O debate versou do lado do PAICV um pouco sobre os ganhos conseguidos nos 15 anos da governação do PAICV, nomeadamente em todo o processo de transformação e de infraestruturação do país, tendo encontrado um aeroporto internacional e deixado 4 aeroportos internacionais, a modernização dos portos, as estradas asfaltadas, enfim, o vasto e extenso programa de transformação de Cabo Verde levado a cabo nos últimos 15 anos pelo PAICV. O MPD, obviamente, ao invés daquilo que se esperava de poder-se apresentar a sua linha estratégica, a sua visão, uma vez que durante a campanha para as eleições legislativas dissera que era diferente, que fazia diferente e que tinha opções diferentes, ficou patente de que mais não fez do que desculpar-se no PAICV. A verdade é que, volvido 12 meses após as eleições legislativas de 2016, em que o MPD saiu vencedora por uma larga maioria, esperava-se que hoje, passado um ano dessa governação, o MPD pudesse apresentar aos parlamentares, mas também aos cabo-verdianos, as soluções gizadas para o setor de transportes marítimos, aéreo e terrestre. Tal facto não se verificou e o Governo não apresentou uma visão clara, nem uma estratégia para o setor de extrema tecnicidade e importância para a competitividade do país, mas sobretudo para a competitividade das ilhas. Se não vejamos, relativamente à TACV, continua com os mesmos problemas. Continuam os atrasos, continuam os cancelamentos dos voos e a acumulação do passivo, a empresa continua a recorrer à banca e ao mercado para financiar a sua atividade e a sua gestão e navega-se um pouco sem se saber qual é o rumo
que a TACV irá tomar. A TACV é fundamental e é determinante e ultrapassa uma simples companhia aérea, representa aquilo que é Cabo Verde, a soberania cabo-verdiana, a independência de Cabo Verde, daí que o PAICV manteve a sua linha coerente, defendendo que a companhia deve ser reestruturada e obviamente, nunca se colocar sobre a mesa a questão de um eventual encerramento. O governo parece que não sabe ao certo qual é o rumo, não apresentou nenhuma solução de reestruturação e muito menos a solução de privatização. Esperemos que nos próximos tempos essas soluções apareçam em boa verdade para que Cabo Verde continue a voar os céus das nossas ilhas e do mundo com a nossa companhia de bandeira, os TACV. Auguramos os melhores dias para a TACV, para a gestão da TACV, para os trabalhadores da TACV, porque, como diz o ditado, somos TACV, queremos que a TACV continue a cumprir o seu papel, obviamente com as reestruturações que se impuserem. A nível marítimo, continuam-se os mesmos constrangimentos também. Continuam-se os preços elevados em transporte de cargas e mercadorias interilhas, continua a questão da regularidade, mas sobretudo a ligação de algumas ilhas que continuam deficitária. E o governo também aqui foi muito evasivo de que soluções estão a ser preparadas e que brevemente teremos boas notícias. Entretanto, lá se vão passando os meses da governação e 20% do mandato do MPD já está consumido, isto é, 12 meses de governação. A nível de transportes rodoviários, falou-se muito pouco nesta interpelação, no entanto, nós entendemos que deve ser uma área onde o governo deve dar uma atenção especial, sobretudo em 3 aspectos. No aspecto da fiscalização, obviamente para disciplinar os transportes públicos rodoviários, mas também evitar a concorrência desleal. A questão da necessidade da renovação da frota e de ter um transporte público mais moderno, daí a necessidade de haver realmente incentivos fiscais e fundos para ajudar os proprietários e as empresas na renovação dessa mesma frota. E uma terceira questão que seria incentivos para novos sistemas mais modernos de transportes mais ecológicos e mais amigos do ambiente, para que Cabo Verde possa estar na linha da frente daquilo que vem acontecendo nas grandes cidades. Nós entendemos que essa interpelação foi essencial, mas, no entanto, pouco apresentou o governo em termos de soluções. Nós entendemos que é tempo de o MPD começar a assumir a governação, é tempo de começar a gizar as soluções para que o país possa avançar. Uma outra questão que esteve em foco esta semana tem a ver com a questão de Chão das Caldeiras. Ao que parece, o descontentamento de Chão das Caldeiras e das pessoas do fogo aumenta ou tem aumentando nesses últimos tempos, porque as soluções de facto tardam em aparecer. Lembremos que a questão de Chão das Caldeiras era uma questão emergencial para este governo. Aliás, era uma prioridade das prioridades. Tanto é assim que o Orçamento de Estado de 2016 e o programa do governo tinham um capítulo dedicado especificamente às prioridades e às questões emergenciais, e Chão das Caldeiras constava destas prioridades. Mas vamos começar pelo início. O PAICV, em grande parte, perde as eleições legislativas de 2016 por não ter gerido da melhor forma o processo de comunicação e o dossiê Chão das Caldeiras. E o MPD, por seu lado, ganha em boa medida pelas oportunidades e exploração das fragilidades neste setor, apelando ao sentimento e às emoções e à promessa e ao compromisso de, num curto espaço de tempo, resolver todos os problemas. Postos estes dados no tabuleiro, a verdade é que o MPD fez muito pouco, para não dizer nada, relativamente a Chão das Caldeiras, a não ser aquilo que já tinha sido iniciado pelo PAICV, que tem a ver com a reabilitação
das casas em Achada Furna e Monte Grande, mas pouco mais se fez. Não houve nenhuma iniciativa estruturante de desenvolvimento e de resolução dos problemas de Chã das Caldeiras. Tanto é assim que o Orçamento de Estado de 2016, por exemplo, previa um orçamento de 600 mil contos para resolver os problemas emergenciais de Chã das Caldeiras. Em 2017, em março de 2017, quase que nenhum centavo deste dinheiro tenha sido aplicado em termos de infraestruturas em Chã das Caldeiras. Na verdade, nós não temos ainda a adega definitiva, não há o novo assentamento, as famílias ainda não receberam as suas casas reabilitadas, não há estrada de acesso dentro de Chã das Caldeiras, apenas a via que foi iniciada pelos próprios moradores e que com alguma pequena obra de melhorias, mas não há uma verdadeira estrada de acesso e muito menos também as questões da ligação por via norte. A população manifesta, já fez manifestações, acusam o governo de pouco diálogo, de não levar em conta as posições da comunidade de Chã das Caldeiras nas decisões e o governo, por seu lado, ao invés de apresentar as soluções, de dialogar com a comunidade, tenta, obviamente, esquivar-se, colocando as culpas no PAICV. Eu acho que é necessário dar um basta nesta situação. O governo foi eleito para governar, sabia das dificuldades, as contas estavam feitas e Chã das Caldeiras reclama realmente uma solução. Nós estaremos também do lado do povo de Chã das Caldeiras e de qualquer outra localidade do país que reivindica justamente a realização dos compromissos da campanha. Eu acho que a situação de Chã das Caldeiras foi uma situação de veras catastrófica. Essas famílias ainda têm problemas em termos não só psicológicos, mas também financeiros, de poderem iniciar a sua vida de forma independente. Nós apelamos ao governo que tome medidas sérias neste particular e estaremos cá para lhe apoiar nas soluções para resolver de uma forma definitiva esse processo de Chã das Caldeiras. Eram estas as questões que queria analisar convosco e trazer aqui para os caros telespectadores. Aproveito para vos desejar a continuação de uma boa semana e nós estaremos cá na próxima semana para comentar mais temas da atualidade. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na TIDER. Seguimos agora com as principais manchetes de África. Sudão do Sul, o Comitê Internacional do Cruz Vermelho inicia lançamento aéreo de alimentação de emergência em partes do país que se debatem com a fome. África do Sul, o presidente Jacob Zuma promete despedir respeitado ministro das Finanças, decisão que pode dividir o Congresso Nacional Africano. E na Nigéria, a polícia prende 5 pessoas em relação ao ataque em centro comercial perto de Nova Delhi, em que 4 estudantes nigerianos foram espancados. Itália, a Guarda Costeira italiana leva 725 migrantes, na sua maioria africanos, para a Síria, depois de os salvar em diferentes operações no Mediterrâneo. E Guiné-Bissau. Greenpeace e Guiné-Bissau conduzem patrulhas marítimas conjuntas para apanhar barcos que pesquem ilegalmente.